Olá, nossa conversa hoje no Gente em Destaque é com a professora e musicista Doris Mendes Ramos. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço o convite, né, para presença aqui, participação nesse programa. Antes da gente entrar nessa parte musical, né, que é toda a sua carreira, falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Você é de Jacareí e você cresce em qual bairro aqui da cidade? Eu sou de Jacareí, né, nasci aqui em Jacareí. Eu morei inicialmente no Jardim Primavera, e aí com 10 anos mudei para o Jardim Santa Marina e fiquei lá até me casar. E aí hoje eu moro no Santa Maria também, moro aqui sempre em Jacareí. Os seus pais são daqui também? Meus pais são de Minas, vieram para cá, crianças ainda, né? Então eles se conheceram aqui em Jacareí, os dois são de cidades diferentes do sul de Minas, mas se conheceram aqui. E você tem irmãos? Não, sou filha única. Filha única? Filha única, só muitos primos, mas nenhum irmão. E a música, ela entra na sua vida a partir de quando? Pequenininha, o meu avô, ele já era músico, né? Meu avô tocava sanfona, então no tempo que eu morei no Jardim Primavera, eu morava nos fundos da casa dos meus avós, né? E meu avô sempre tocou sanfona, levava lá, né, os instrumentos, então tinha uns amigos que iam tocar lá, e aí eu gostava de ir lá para ver. Pequenininha, minha mãe disse que eu com 2 aninhos, eu já pegava aquela violinha, sabe aquelas violinhas? E ficava brincando, tocando, então eu sempre gostei. Mas aí eu quis aprender música, eu tinha 10 anos. 8 anos eu já comecei a mostrar interesse, né? Mas aí com 10 eu comecei a fazer aula mesmo, fiz aula aqui numa escola de Jacareí também, numa escola de música, professores aqui. E aí fui começando com o violão. Então foi meu primeiro instrumento. Você fala que do seu avô, né, que tocava sanfona, você com 2 anos, lógico que você não tem lembrança disso, né? Mas a sua primeira lembrança musical é o quê? Você lembra? Da música ou, sei lá, do ambiente? Ai... Você com, sei lá, 5 anos? Olha, eu lembro de momentos assim de ensaio. Na sala da casa do meu avô, né, dos meus avós, eu lembro desse momento de ensaio. Várias pessoas, vários músicos ali, e eu lembro dessa imagem, assim, sabe, de estar as pessoas ensaiando, ter ali. E aí eu tinha um pianinho de brinquedo também, e eu lembro disso, de eu voltando para casa para pegar o pianinho de brinquedo e colocava no braço, assim, colocava no peito para brincar, fazer fingir de sanfona. E o tipo de música era essa, ligada à sanfona mesmo? Mais forró, música, assim, não? Música regional, assim, né, bem raiz, né, sertanejo raiz. Então essa é o que pode-se dizer ali onde eu comecei a gostar, né? Comecei a me interessar mesmo por música. Os seus avós são os maternos ou paternos? Paternos. Os paternos. Meus avós paternos. Isso. Os seus pais também são ligados à música ou não? Não, nada? Não, meu pai e minha mãe não tocam nada. Até a minha mãe é muito interessante, porque a minha mãe é artista também. Minha mãe, ela faz bolos e ela faz aquelas decorações, ela sempre desenhou muito bem, então sempre teve uma ligação com arte, né? Mas não toca nenhum instrumento. E aí, quando eu comecei a estudar mesmo, era muito engraçado, porque ela passava na janela do meu quarto e falava assim, ó, eu não sei tocar, mas eu sei ouvir se tá bonito ou se tá feio. Então, vamos tocar bonito. Então, e o seu pai faz o quê? Meu pai, ele trabalha com a minha mãe também, os dois trabalham na mesma coisa? Com bolo, com salgadinhos, fazendo festas, né? Fazem esse trabalho com festas, com eventos. E aí, então, a sua entrada na música foi com os 8 anos, você falou, 8, 10 anos, aqui em Jacareí, na prefeitura, não? Aqui em Jacareí, não, uma escola de música. Uma escola. Eu comecei com violão. E aí, eu sempre imaginei instrumento de corda, sempre gostei muito de violão, né? E estudei violão clássico até por um tempo. E fiquei ali até os 12 anos, estudando sempre violão. E aí, meu pai viu um anúncio no jornal da orquestra, da banda sinfônica, que era a época da banda sinfônica. Meu pai viu o anúncio da banda, né, estava com inscrições, aí ele falou, vamos lá. Aí eu queria violino, porque eu queria um instrumento de corda, né. Aí eu cheguei lá, o maestro Mauro Messias, aí ele falou assim, olha, não tem ainda instrumento de corda, a gente tem instrumento de sopro. Aí eu pensei, nossa, instrumento de sopro, eu conheço o saxofone, é o único que eu sabia. Falei, eu quero tocar sax. Aí ele falou, não tem vaga para saxofone. Então, aí ele falou, tem o clarinete, que é da família do saxofone, é parecido. Falei, então vamos lá. Eu nem sabia o que era um clarinete, voltei para casa, eu lembro disso, eu e meu pai voltando com a maletinha do clarinete, né?
Aí a gente foi pesquisar o que que era um clarinete, foi tentar montar. E aí aí foi daí que eu comecei no sopro. Então foi uma outra trajetória aí de vida também na música. Isso já é no fim dos anos 90 ou é 2000 já? 2000 já. 2000 já era... Ah, eu tava com 12 anos. É, porque, como você falou, não tinha o nome de orquestra ainda, né? Era a Não, banda, né? Era a banda. Foi quando começou a banda sinfônica. É. Então era a banda sinfônica, e não tinha instrumentos de corda, né? Só tinha instrumentos de sopro mesmo. E é engraçado você falar que geralmente quem gosta de música e começa a estudar, começa muito criança, como foi o seu caso, né? Isso influencia também, por exemplo, na escola, de facilidade de aprender, ou uma relação com outra, ou não? Você também é que é professor e também lida com isso hoje, né? Sim, com certeza, né? Eu acho que quanto mais cedo a gente já se dedica, né? Já vai buscando, porque a música é uma habilidade. Né? Então, como habilidade, quanto mais você praticar ali, quanto mais você desenvolver essa habilidade, melhor. E quando criança, eu acho que é muito interessante, porque aí a gente tem a ideia do brincar, né? Então, o brincar, eu sou professora de educação infantil e eu vejo assim o quanto o brincar é importante, né? E aí, na brincadeira, a gente aprende muito. Então, a música é uma brincadeira. Quando você está tocando, está aprendendo um instrumento, é muito divertido, é muito gostoso, você está inteiro ali naquela aprendizagem, então vai desenvolver muita coisa, né? É porque a criança, como você falou, não tem como levar ainda a sério aquele momento da música, é uma parte da brincadeira do dia dela, né? E isso, é uma brincadeira, então gostoso, o gostoso é isso, né? É porque está brincando, então acho que eu ter começado nova foi muito interessante, porque eu tinha realmente a ideia de brincar, eu gostava de brincar com aquilo, né? Era a minha diversão, tocar, pegar instrumento e brincar e tocar, fazer música, né? E você também é acostumada a ouvir também bastante música desde cedo? Sim, sim. Eu sempre escutei boas músicas, né? Graças a Deus, assim, meus pais, eles têm foram assim uma boa referência assim de músicas, né? Minha mãe, por exemplo, gosta muito do Ney Matogrosso, né? Então eu cresci ouvindo Ney Matogrosso, e músicas, né, da MPB, música brasileira, música boa, né? Música de orquestra também, meus pais gostavam também, então sempre levavam músicas boas para eu estar ouvindo em casa também. E aí você entra na banda sinfônica, que não era orquestra ainda, e vai para o clarinete. Fui para o clarinete. Isso. E aí como é que essa rotina de estudar a música, como é que funcionava isso dentro da banda, com questão de ensaio, apresentação, como é que funcionava isso? Era muito divertido, assim, né? Porque a gente todo sábado tinha um ensaio geral. E essa prática da gente ter o ensaio geral com todos, eu acho que influenciou demais até na minha prática enquanto professora de música também. Porque era todo mundo junto. Então ninguém sabia tocar direito, mas todo mundo estava ali para aprender ao lado um do outro mesmo, né? Então eu estava com o clarinete, mas tinha as colegas ali do lado e a gente ia aprendendo uma com a outra nas apresentações, né? Então você já tinha aquela prática de aprender e se apresentar, né? Aprende e se apresenta, aprende e apresenta. E mais ou menos tudo na faixa etária sua ou não era diferente? Eu lembro, assim, de o pessoal ter mais ou menos a mesma idade, assim, né? Os colegas eram adolescentes ali, todos novinhos ali. E você lembra a primeira vez que você se apresentou? A primeira vez eu não me lembro, não. Agora, pensando aqui, né, com a banda sinfônica, se eu não me engano, foi num 7 de setembro, alguma apresentação, assim, de 7 de setembro. Eu gostava muito, né? A gente até usava aquela roupinha... né, uma farda ali mesmo, né? Era muito bonito. E eu lembro até, eu falei com você antes da gravação, que o maestro Mauro recebeu o título de cidadão jacariense aqui em 2011. Foi. E você foi uma das alunas que deu um depoimento para ele, falando da importância dele para sua vida, que ele mudou sua vida. Eu lembro de alguma coisa assim que você tenha falado. Eu queria que você falasse do maestro Mauro. Qual foi essa virada de chave que ele mudou a sua trajetória por conta desses ensinamentos dele na orquestra? Então, o maestro Mauro, né, ele foi assim, muito importante nas minhas tomadas de decisões e eu acho que impactou até hoje, né, impacta até hoje na minha vida. Aprendi muito sobre música, né, então essa questão de aprender em conjunto, né, desse ensinamento em conjunto.
E eu lembro, eu era adolescente, então eu estava na escola ainda, não tinha nem terminado, né, o ensino médio. E quando eu terminei, eu queria muito fazer faculdade de música. Eu sempre falei para o maestro, eu quero estudar música, eu quero continuar. Gostava, né, muito. E aí ele falou, ele conversou um dia comigo e falou assim, por que você não estuda para ser professora? Por que você não se forma primeiro como professora e depois você pode ser professora de música? E eu nunca tinha pensado nisso, né? Falei, nossa, verdade, né? Então, aí foi daí que eu então decidi fazer faculdade de pedagogia. Porque eu queria, porque eu fiquei naquela, falei, realmente, eu acho que eu vou ser professora, vou estudar para ser professora de música. Porque a faculdade de música era muito longe ainda, né? Não tinha ainda próximo, na época não tinha uma faculdade perto. Eu, filha única, né? Como é que eu ia sair longe para estudar? E eu já queria terminar a escola, não queria parar de estudar. Eu já queria começar a faculdade. E aí eu decidi, então, entrar na pedagogia com esse intuito. E daí foi onde abriu totalmente, assim, o meu universo, a minha mente mesmo, né? Para crescer e eu acho que eu me tornar o que eu venho, né, me tornando até hoje. Quer dizer, essa escolha sua pela pedagogia deve-se, em alguma coisa, ao conselho do maestro Mauro. Deve-se ao conselho do maestro Mauro e os meus pais junto, né? Então, porque foi o maestro e os meus pais conversando, né? E eu falei, nossa, realmente, eu acho que é esse caminho que eu vou seguir. E você entra na faculdade de pedagogia já com intenção de dar aula para criança? Eu entrei na faculdade de pedagogia sem nem saber direito o que era pedagogia. Era muito engraçado, né? Assim como clarinete, né? Eu não sabia o que era um clarinete, fui tocar clarinete. Não sabia o que era pedagogia e fui para pedagogia. Nem sabia direito o que era. Mas eu tinha esse intuito. Eu sabia que eu ia me formar para ser professora e eu queria ser professora de música. Mas aí lá, né, estudando aí com as leituras, com toda a aprendizagem que a gente tem na faculdade, com os colegas ali, a troca, aí eu percebi que era muito gostoso, muito legal e eu fui cada vez mais me encantando pela educação. E aí me formei eu querendo, falei, não, eu quero ser professora para crianças, aí eu já quis. Né? Depois que eu já estava lá dentro, eu falei, eu quero ser professora de crianças e eu quero levar música para a sala de aula, quero levar música para a vida dessas crianças. E você, faz quanto tempo já que você dá aula? Fazem 12 anos. 12 anos já? 12 anos. É o tempo daquela filmagem do maestro Mauro. Exatamente, E eu imagino, eu acho que você não teve professores de música na escola, né? Na sua escola normal não teve, né? Não tive. E é curioso como essa inclusão faz uma diferença enorme, né, para a criança. Quando ela tem esse ensino ainda dentro da escola, não precisa sair, como foi o seu caso, para fazer um curso, né? Nossa, faz total diferença, né? Já lá dentro mesmo da escola, você já vai até descobrindo ali talentos, né? Descobrindo ali um interesse maior para uma área, para outra. E nesses anos todos que você leciona, o que mais chama atenção nesse aprendizado de música com a criança? Tem criança que você já descobre, como você disse, que tem o dom, ou criança que quer aprender, mas não sabe como começar? A gente percebe muito isso, né? Tem criança que se interessa com muita facilidade, né? Eu costumo sempre levar um instrumento, né? Então eu sempre levei meu violão, aí depois eu conheci o ukulele, sempre levei para a sala de aula e tem aquela criança que quer, que fica vidrado, né? E o quanto eles prestam mais, assim, eles se conectam com a gente quando a gente leva uma música, né? Então a conexão é muito maior. Ele fica ali vidrado naquele som, né? Na música que você está tocando. E aí muitos têm ali, você já percebe, nossa, que tal criança é afinada, ele tem uma afinação, ele gosta, ele tem ritmo. E a gente vai percebendo, sim. Para a gente fechar esse primeiro bloco, teria como você tocar um trechinho de uma música que você usa na escola para os alunos? Tem sim. Eu vou tocar uma aqui, que é uma música que eu mesma, eu inventei Sim. junto com as crianças, né? E ela é bem interessante ali com a educação infantil, ela para movimento, faz assim. Eu vou me mexer, me mexer, me mexer, vou sair do meu lugar, do meu lugar, do meu lugar, vou mexer,
minhas mãozinhas, mas agora eu vou parar. E aí faz uma estátua ali, né? E aí a gente continua. Eu vou me mexer, me mexer, me mexer. Vou sair do meu lugar, do meu lugar, do meu lugar. Vou mexer minha cabeça, mas agora eu vou parar. Isso é para qual faixa etária que você dá aulas? De 0 a 5 anos, né? Hoje eu trabalho na educação infantil, então tô ali desde os bebês mesmo. Às vezes eles estão engatinhando e já estão ali brincando, né? E você faz o parar, já é diferente, Já né? A sente criança que tem já alguma percebe coisa, né? que tem algo diferente, né? Você toca de novo e eles vão, né, se mexendo ali, mostrando ali todo o corpo, o movimento do corpo. Tá certo, vamos fazer a nossa primeira pausa aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.